Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Curti. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu tenho esse canal aqui para falar sobre direito imobiliário, ou seja, um mundo de assunto que não acaba mais, né? Então assim, eu sou advogada, já trabalho com isso há muitos anos, então assim, eu sei que gera muita dúvida. Caso você tenha dúvida sobre o assunto que eu vou tratar hoje, manda aqui para mim, porque na medida do possível eu respondo todas as mensagens, tá bom? Então, meu assunto hoje é promessa de compra e venda. Gente, assunto é que não falta sobre esse assunto. Então, vamos destrinchar aqui alguns pontos que eu selecionei aqui que são importantes. Primeiro, a gente tem que ter muito claro o que é este contrato. Na verdade, é um compromisso. É um compromisso preliminar com a intenção de concretizar um negócio futuro. Lindo, não é? Só que esse negócio futuro tem que acontecer. O que eu vejo muito é que as pessoas fazem um contrato de promessa de compra e venda e depois chegam ao final, pagam, mas não passam para a próxima etapa. Então eu vou falar um pouquinho das consequências disso hoje para você. Muito bem, ainda falando sobre a origem e tal, não se trata de um contrato que fala sobre direitos reais, no sentido assim, é o uso, o gozo daquele imóvel. Ele está te dando uma expectativa que esse direito vai acontecer no futuro. Mas, por enquanto, ele é um compromisso. E é um compromisso em que o vendedor, que é o proprietário, se compromete a vender aquele determinado bem e o comprador se compromete à aquisição daquele bem. Muito bem, essa é a principal finalidade. Mas, se você quiser dar uma segurança jurídica mais forte dentro deste contrato, você deve fazer o registro desse contrato lá no cartório de imóveis, na matrícula daquele imóvel. Feito isso, realmente dá muito mais segurança para que aquele futuro, aquele contrato futuro aconteça de verdade, ok? Mas é obrigatório? Não é. Não é obrigatório, mas quando a gente fala que não é obrigatório, as pessoas acham que não devem fazer. Não é isso, a gente recomenda fazer. Por que ele não é obrigatório? Porque, na verdade, nós temos algumas decisões do STJ falando que, embora o contrato não esteja registrado lá no registro de imóveis, ele tem validade sim. Só que acontece determinadas situações em que, se você tiver que levar esse contrato para a justiça, você vai ter que comprovar algumas situações, principalmente má-fé de terceiros adquirentes daquele imóvel. Porque o vendedor, se não tiver registrado, na loucura do vendedor, ele pode até vender para outra pessoa, entendeu? E se fizer isso, aquele adquirente de boa fé vai ter o contrato anulado. Mas você vai ter que entrar na justiça e vai ter que comprovar toda essa situação aí. É por isso que a gente recomenda que, assim, você não tenha um aborrecimento nesse tipo, né? Principalmente se a promessa de compra e venda for em valores altos. Então, aí sim, aí eu recomendo definitivamente que você faça o registro lá no cartório, ok? Então, vamos lá. A gente recomenda também, nesse contrato, que, por óbvio, vai ter uma cláusula de pagamento, né? Que ao findar o pagamento, você tenha que levar esse contrato, na verdade, as partes têm que levar essa intenção que vocês tiveram ao cartório e ali você vai fazer a escritura daquele bem. Muito bem, é neste momento que você vai dar eficácia, validade, autenticidade a todo aquele negócio jurídico. E após fazer essa escritura, você tem que fazer o registro lá na matrícula do imóvel, passando definitivamente para o seu nome. Aí sim, você tem todos os direitos reais sobre o bem imóvel que você está adquirindo. Ok? E depois você ainda tem que fazer a averbação lá na prefeitura do seu imóvel para passar o IPTU e a prefeitura ter ciência que você adquiriu aquele bem. Aí, nesse momento, a saga da compra do imóvel acabou.
Mas, voltando lá na compra e venda, na promessa de compra e venda, eu quero te falar de algumas cláusulas. A cláusula de pagamento, que deve ser uma cláusula muito bem estipulada, se tiver notas promissórias, deve ter ali indicando cada nota promissória, deve ter uma multa em caso de atraso, então isso tudo tem que ficar explícito nesse contrato. Mas eu queria te chamar uma atenção para mais uma cláusula que eu considero muito importante, a cláusula de arrependimento. Então eu vou falar uma situação em que não existe essa cláusula e outra situação que existe. Quando não existe, um comprador, ele tem direito ao direito real de cessão daquele imóvel. E ele assim, se o proprietário não quiser concluir aquele contrato, ele terá uma prerrogativa de ajuizar uma ação para obrigar aquele proprietário a cumprir o contrato de compra e venda, promessa de compra e venda. Isso se não existir a cláusula de arrependimento. Mas se existir, todos os meus contratos existem. Bom, aí você não precisa de uma ação. Aí a cláusula terá uma multa, né? E uma indenização por perdas e danos sobre aquele bem que, por acaso, o proprietário não quis efetuar, não quis cumprir aquele compromisso que ele fez. E aí sim, aí você já tem estipulado aqui a multa e a penalidade, né? A multa e a perdas e danos. Caso ele não pague, você vai discutir na justiça na verdade, você vai executar aquele contrato com aquela cláusula. Então, é muito mais rápido na justiça do que se você não tiver essa cláusula de arrependimento, ok? Gente, esse vídeo ficou curtinho mesmo, tem muita dúvida, então traz para mim qual é a sua dúvida que eu respondo aqui e eu faço diariamente vídeos sobre o direito imobiliário, sobre algumas questões aqui que eu acho pertinente sobre o assunto, mas pode me trazer sugestões também. Eu agradeço porque essas sugestões geram dúvidas e se a tua dúvida é dúvida de outra pessoa também. Tá bom? Gente, se esse vídeo foi útil para você, eu vou te pedir um like aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar aqui as informações, tá bom? Um beijo, fico por aqui e até o próximo vídeo.